E não manda o pastor tomando de conta. Não sei, pastor é bom por isso, né? Porque tem pastor para guardar. Amém, queridos. Vocês estão bem? Bem de verdade? Glória a Deus. Então, nós vamos dar seguimento a que nós vem aprendendo no decorrer desse mês, né? Estamos falando sobre a adoração. Graças a Deus já passaram muitos ministros por aqui. Eu acredito que você já está bem antenado acerca do que é oração, né? Eu até fiquei meditando, eu disse, meu Deus do céu. Cada um que subia e falava um trecho, eu dizia, pronto. Quando eu subir, eu vou dizer, ó, gente, é isso mesmo, assista no nosso canal. E vocês já vão estar por dentro. Mas o Senhor tem sempre uma porção nova para nós, amém? Quero mandar um alô para meu marido, gente. Ele ligou antes de eu sair, eu mando um alô. Disse, não, para com isso. Ei, lá da Bahia, viu? Cheiro, gatinho. Aleluia, Deus é bom. Hashtag saudades, bebê. Amém. Senhor é bom. E aí, queridos, como eu falei para vocês, né, já passaram algumas pessoas por aqui, você já aprendeu que a adoração não é só louvor, não é só entrega, não é só pular, não é só correr, embora todas essas coisas façam parte. Mas hoje nós vamos ver um pouquinho mais profundo do que, de fato, é uma adoração, né? Porque uma adoração a Deus é uma entrega genuína, é uma entrega completa. E aí, quando eu estava meditando sobre essa palavra e estudando, o que o Senhor trouxe à minha mente foi que obediência é adoração. E aí eu fiquei, meu Deus, como assim, Senhor? A gente fala sobre tantas coisas que está relacionada à adoração no que diz respeito ao que nós conseguimos fazer com o nosso corpo físico. Mas sabia que a obediência muitas vezes é algo que a gente negligencia? Oxe, meu pai, olha. Boa noite, pai, benção. E chega de viagem, nem avisar que é uma surpresa, pastor, é um negócio. Amém, seja bem-vindo, querido, ao seu lugar de crescimento. Glória a Deus. E aí eu quero lhe perguntar algo para a gente iniciar. Quem aqui ama a Deus? Com esse amor todinho? Quem aqui ama a Deus? Amém. Nós amamos o Senhor, amém? Nós dizemos que amamos, nós agimos como quem amamos. Mas, e quem aqui obedece a Deus? Deus está vendo, amém? O louvor foi muito guiado e nesse último louvor nós declaramos, eu não sei se você prestou atenção, mas nós já falamos aqui outras vezes sobre isso, sobre o que é falado, cantado, é uma declaração, queridos. E você ouviu o que você disse? Eu te louvarei, não importa a circunstância. Então, quando a circunstância chegar, lembra, louva ao Senhor, amém? Não vira as costas para Ele, não. Fica firme. Glória a Deus. O Senhor é bom. Nós podemos ver, você não precisa abrir agora, mas em João, no capítulo 14, versículo 15, diz assim, se vós me amas, obedecerei aos meus mandamentos. E aqui nós podemos entender que obediência é a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus. Nós entendemos que obedecer a Deus é uma forma de amar porque significa sacrificar a nossa vontade. Obedecer é tão somente isso, querido. É você fazer algo que está além da sua vontade. E deixa eu te dizer algo. O Senhor sempre vai nos pedir para fazer as coisas que estão contra a nossa vontade. Como assim, Camila? Como assim? O Senhor, Ele vai sim, queridos, contrariar. Porque nós, como seres humanos, como homens ainda, muitas vezes carnais, a gente quer agir na nossa própria força, do nosso próprio jeito, com o nosso próprio entendimento. E aí a palavra do Senhor, ela vem até nós como luz. Para quê? Para que nós façamos a vontade de Deus. Que sem sombra de dúvidas é boa, perfeita e agradável. Mas sabe por que muitas vezes a gente não faz isso? Porque dói, queridos. Obedecer dói.
Eu sei que quando a gente pergunta aqui, quem ama a Deus? Amém, glória a Deus. Quem obedece, amém, glória a Deus. Mas para um pouquinho para pensar só hoje. Eu não vou nem falar da tua vida cristã, não. Eu vou falar só hoje. Para pensar só hoje o que foi que Deus pediu de você, o que foi que Deus esperou de você e você negligenciou. Isso é desobediência. Quando Deus te pediu para você dar um abraço em alguém, liberar um abraço, uma palavra para aquela pessoa e você não fez, você estava em desobediência. Porque talvez era tudo que aquela pessoa precisava naquele momento. Então nós precisamos estar atentos. E a Super Quinta, gente, já diz, né? Super Quintas de ensino. É para que nós possamos compreender e aprender com a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui nós podemos ver vários momentos sobre rendição. Quando você está aqui na igreja e você não precisa esperar que os ministros ensinem você como você deve se entregar. Não, isso tudo você vai aprendendo. Talvez você chegue aqui e você diga, não, eu praticava essas coisas porque eu ainda não sabia. Só que luz está chegando na sua vida. E deixa eu te dizer algo. Obedecer a Deus é tão somente adorá-lo. Porque a Bíblia diz que nós temos e devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quando nós estamos aqui e a gente se prostra diante de Deus, levanta nossas mãos, querido, é o nosso corpo que está fazendo aquilo, não é o espírito. De certa forma, ele está nos movimentando, mas não é ele, é o nosso corpo que tem essa reação. E aí eu fiquei pensando, como assim, em espírito e em verdade? Queridos, uma vez que você nasceu de novo, você e eu precisamos viver uma vida no espírito. E viver uma vida no espírito vai contra a sua e a minha vontade, porque essa carne aqui, ela sempre vai querer pender para o que é errado. Ela sempre vai querer colocar você no erro, contra a vontade de Deus. Então é uma escolha consciente que nós precisamos fazer em obedecer a Deus. E eu vendo sobre isso, em Lucas, se você quiser abrir rapidinho, no capítulo 9, esse versículo me chamou bastante a atenção quando eu estava meditando sobre isso. Lucas capítulo 9, versículo 23. Aleluia, o Senhor é bom. Fala assim o versículo 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. E aí eu separei esses pontos aqui. Quando ele fala assim, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Aqui é exatamente o que eu estou falando. Seguir a Deus, adorá-lo, querido, é negar a si. O verdadeiro evangelho é você negar a si, se esvaziar de si para fazer a vontade de Deus. E isso custa, né? Eu até pedi para o pessoal da mídia preparar uma imagem, que é algo que o Senhor tem falado frequentemente, e com algumas pessoas que eu converso, eu percebo que é a mesma nota. E na ministração de Pedro, ele trouxe essa palavra e eu acatei, eu digo, pai, eu entendi. E a mídia pode soltar a imagem aí, se já estiver pronto. E a vida com Deus é justamente isso, é o negar a si. E nessa frase que Pedro trouxe na imagem, fala que a vida com Deus, ela não custa um pouco, ela custa tudo. Eu não sei se você lembra, mas no dia que você entregou a sua vida para Jesus, você falou isso, eu entrego a minha vida. E por que a gente vive numa batalha constante de lutar, querendo essa vida de volta? Nós precisamos, queridos, uma vez que entregamos a nossa vida ao Senhor, entregar de fato. E me chamou muita atenção quando ele disse assim, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. Isso aqui é uma instrução. É algo que nós precisamos fazer todos os dias. Será que é porque Deus já sabia que todos os dias iriam ter coisas que iria querer tirar a gente do trilho? Sim, queridos, ele sabia.
E ele deixou a graça dele disponível e manifesta, para que eu e você pudéssemos conquistar esse dia após dia. Amém? E no final ele fala assim, e caminhe após mim. E eu fiquei pensando, ok, a vida com Deus, nesse ponto aqui, a imagem está aí, o evangelho não custa muito, ele custa tudo. E de fato, querido, custou a vida do próprio Filho de Deus. Não seria diferente para mim e você. Amém? E nesses 3 pontos fala assim, o negar a si vem como o primeiro passo. O tomar a sua cruz vem como o segundo passo. E o terceiro passo vem com o caminhar. E é aqui onde muita gente cai. É aqui onde muita gente deixa de servir e adorar a Deus. Por quê? Porque acha que assim que reconhece o Senhor, está apto para caminhar. Não, eu posso caminhar, eu não preciso de discipulado, eu não preciso de uma orientação pastoral, eu não preciso procurar os meus líderes para entender o que de fato me pertence agora. E aí essas pessoas caem. Por quê? Porque a vida com Deus, querido, todos os dias você vai aprendendo. Existem os pecados, né, que a gente rapidamente consegue se livrar. Algumas pessoas conseguem fazer isso rapidamente, que é a questão da prostituição, da bebida. Enfim, esses pecados, assim, a pessoa ligeirinha solta. Mas e aquela inveja? E aquele egoísmo? E aquela soberba? Camila, a super quinta não é de adoração? Sim, queridos. Se você quiser adorar o Senhor, você precisa parecer com Ele. E só fazendo essas coisas é que, de fato, nós vamos estar caminhando para esse lugar. Aqui é um ajuntamento de santos, não é um ajuntamento de perfeitos. É um ajuntamento de santos. Pessoas que reconhecem que precisam caminhar dia após dia para buscar o Senhor, em busca dessa perfeição. Amém? E nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Mas, sem sombra de dúvidas, um dos que mais chamam a atenção nesse quesito de negar a si e adorar a Deus com a sua própria vida é Paulo. Gente, Paulo é uma referência para nós. O cara era super inteligente. Para a época dele, ele era o mais top dos top. Eu sei que muitas vezes a gente olha para a história de Paulo e a gente vê de uma forma rápida. Paulo, que era Saulo, que perseguia os cristãos, matava, se converteu e sofreu por amor ao evangelho. Mas não é só isso. Quando Paulo ainda era Saulo, ele fazia essa perseguição porque na cabeça dele, no entendimento daquela época, ele estava servindo a Deus. E ele não media esforços para isso. Então ele corria mesmo com velocidade para agradar a Deus. Para adorar o Deus que ele conhecia. Só que quando Paulo tem um encontro de fato com Jesus, ele entende, rapaz, eu tenho um longo caminho a percorrer para fazer a vontade desse que me encontrou. E Paulo, ele padeceu, queridos. Nenhum de nós aqui, nem passamos, e em nome de Jesus não vamos passar, ou não vamos conhecer os sofrimentos que esse homem enfrentou. Por amor a Deus. Porque entendeu, eu fui encontrado e agora eu preciso de fato entregar a minha vida em adoração. Querida, a melhor adoração ou a adoração perfeita que você pode entregar a Deus é entregar a tua vida. Camila, mas eu já aceitei Jesus, eu não estou falando disso. Eu estou falando entregar a sua vida de fato. Porque o que é que move você? O que é que te inspira a acordar amanhã? O que é que te motiva? Quando você pensa daqui 5, 10 anos, qual é a chama que queima no teu coração? Porque, querido, se não for corresponder à vontade de Deus, eu sinto muito, mas você não o adora. E eu estou falando você, mas eu me incluo. Porque nós aprendemos a viver um evangelho raso, onde a gente entendeu que Deus nos deve alguma coisa. Querido, Deus não nos deve nada. Tudo que Ele faz por nós, Ele faz por causa da graça e misericórdia dEle. E de fato Ele já fez tudo quando Ele entregou o seu Filho. Então nós precisamos ter essa consciência. Eu fui encontrada
por Deus, eu fui encontrado por Deus. O Senhor morreu, deu o seu filho para morrer no meu lugar. É justo que nós vivamos uma vida que agrade a Ele. Amém? Eu sei que vocês estão recebendo, amém? Pastor depois vem e faz o bem bolado aí. Glória a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 15, o versículo 22, né? Samuel fala isso para Saul, né? Porque eles tinham o hábito de oferecer sacrifícios naquela época, porque no entendimento deles, aquilo adorava a Deus, né? E aí Samuel fala esse versículo que muitas vezes a gente fala até sem entender, que é o obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas você sabe que essa obediência aqui que ele se refere é justamente sobre essa entrega genuína? Queridos, nós precisamos ser confiantes para o Senhor. Eu não posso dar um presente a Paulinha e querer determinar que Paulinha use aquele presente como eu quero. Paulinha, eu vou te dar essa blusa aqui, mas tu só vai usar essa blusa dia tal, com calça tal. Como assim? Pois é, e se for uma semente? E se o Senhor der uma outra instrução para ela? E aí, muitas vezes nós estamos fazendo isso. Entregamos a vida ao Senhor e dizemos a Ele como devemos e vamos agir. Olha só como, queridos, é muita ignorância da nossa parte. Muita, mas glória a Deus que o Espírito Santo de Deus, Ele nos encontra, Ele nos alerta, Ele nos acorda. Porque nós precisamos ter essa consciência, porque os dias estão maus, querido. Nós precisamos ter discernimento do que é a vontade de Deus. As pessoas, elas literalmente estão morrendo ao nosso lado e nós estamos apáticas. Não estamos prestando atenção. Por quê? Porque eu tenho uma meta para bater. Não porque eu tenho uma história para postar. Porque eu tenho uma comida para fazer, eu tenho um marido para cuidar. Sim, queridos. Nós temos todas essas coisas. Mas será que Deus é irresponsável de ter te chamado, ter te capacitado, ter criado você para cumprir um propósito aqui e não saberia que você poderia dar conta de todas essas coisas? Mas aí nós esquecemos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Olha como é um pensamento muitas vezes egoísta da nossa parte. A gente pensa o quê? Não, então eu vou servir na igreja. Porque enquanto eu estou servindo na igreja, Deus vai mandar as bênçãos, vai mandar a riqueza. Você percebe como o nosso entendimento acaba sendo muito limitado? Queridos, o buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a justiça, não é para você ser beneficiado, não. Você será porque Deus é bom e Ele faz isso. Mas isso é obedecer o plano original pelo qual você foi criado. Eu e você só estamos vivos, só estamos aqui hoje porque tem um propósito de Deus a ser cumprido. E por que nós queremos viver a nossa vida como ela se fosse nossa? Não, eu vou fazer tal coisa. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não vou assistir uma ministração. Quando me sobrar tempo, sendo que a qualquer momento você pode ser retirado desse lugar. E aí quando nós chegarmos diante do Senhor, o que é que vamos ter para entregar a Ele? Eu fico imaginando, e isso me pega muito, me pegou bastante. Eu fiquei imaginando o quanto nós cantamos. Ai, quero ver a face do meu Criador. E não deu tempo eu ensaiar para me ministrar igual a Edna, gente, cantando. Mas uma próxima oportunidade vai dar certo. Qualquer coisa eu aqui. E aí eu fiquei pensando nisso. Nós temos esse anseio de olhar para a face do nosso Criador. Amém. A gente, se maravilha pensando nisso. Mas já pensou quando chegar nesse dia e o Senhor não olhar para você com a alegria, com a clareza, com a felicidade que deveria? Por quê? Porque Ele não vai poder dizer, você foi um servo bom, você foi um servo fiel. E aí o Senhor mostra para nós assim, olha, aqui Nino, tua trajetória era essa.
Gente, não tem a questão de arrependimento. Tem alguns arrependimentos que dá para a gente se arrepender e mudar a circunstância. Só que tem uns arrependimentos, meu amigo, que você carrega para o resto da sua vida. E eu fico imaginando esse momento como um momento desses. Do Senhor colocar diante de nós o que tinha para nós fazermos. E ver que a gente estava lá, fazendo 1001 outra coisa que agradasse a minha própria vida. Buscando os próprios interesses. Queridos, nós só estamos vivos porque a misericórdia de Deus nos sustenta todos os dias. Deus nos dando a oportunidade de quê? Da gente entender e reconhecer. Eu estou aqui para agradá-lo. Eu estou aqui para obedecê-lo. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. Aleluia, Deus é bom. Capítulo 3, versículo 7. Como eu falei para você, nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas infelizmente nós não temos tempo para falar sobre todos eles. Mas a vida de Paulo em si, ela já traz essa orientação para nós. E aqui, em Filipenses, ele escrevendo, uma das cartas dele, Paulo, no versículo 7, ele diz assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem decidi, veja isso, por quem eu decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. E se encontrado nele, não tendo por minha justiça que proceder da lei, mas sim a que é outorgada por Deus, mediante a fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Gente, como eu disse para vocês, Paulo, ele não era um à toa, não. Para aquele tempo, ele era um dos homens mais considerados, sábios, inteligentes. Nessa época, a escola não era como hoje em dia, não, que a gente falta implorar por menino estudar. Naquela época, isso era muito raro. Precisava ter um recurso, precisava que a família tivesse nome. E o ser intelectualmente inteligente trazia um respeito muito grande para as figuras daquela época. E Paulo, que ainda era Saulo, ele era considerado essa pessoa de estima, de valor, uma pessoa de referência. Paulo, aonde ele chegava, ele conseguia conquistar a atenção dos magistrados, das autoridades daquele lugar. Então, Paulo sabe aqui o que é que ele está dizendo. Eu considero esterco. Tudo que eu conquistei até aqui, tudo que eu sou até aqui, para mim é de pura perda, se comparado ao que eu tenho para encontrar em Cristo Jesus. Esse homem, ele de fato negou a si mesmo, a quem ele era, ao que ele tinha construído até aquele momento, porque ele foi encontrado por Deus. Aí eu pergunto para você, você já foi encontrado por Deus? E o que foi que você já deixou de lado? Queridos, eu não estou falando sobre estar numa roda de escarnecedores, em uma roda indevida, eu não estou falando de prazeres da carne, eu estou falando de entender para que foi que fomos chamados.
Queridos, é inadmissível que durante tanto tempo, ouvindo uma palavra como essa, eu e você vá deitar e levante sem saber o porquê estamos fazendo isso. Acordar o dia, eita, ai, graças a Deus que amanhã é sexta-feira. Vou levantar, vou para a escola, vou trabalhar, chegar em casa, vou fazer as coisas, vou treinar, chegar, vou assistir, curtir o final de semana. E Deus olhando assim, eu imagino isso, né? Deus olhando assim, sim. E essa graça que eu estou disponibilizando, para que na hora que tu saia de casa, tu não seja atropelado e morra. E essa misericórdia que eu estou estendendo, para que não haja um assalto e você perca a sua vida. Querido, está sendo dispensada. Porque estamos procurando os nossos próprios interesses. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você não pegar nada dessa noite aqui, saia com essa consciência. Você deve a sua vida a Deus. Você deve tudo a Deus. O Senhor, Ele não nos deve nada. Tudo que Ele faz por nós é por causa da graça e da misericórdia. Agora, nós precisamos e devemos tudo a Ele. Então, nós precisamos despertar esse entendimento. Quando nós compreendemos isso, nós começamos a caminhar rumo ao propósito de Deus para a nossa vida. Porque, queridos, dói. Quando você é machucado, quando você é ferido, quando você é afrontado, será que Deus não sabe que a tua vontade é reagir da mesma forma? E Ele sabe. A Bíblia diz que como homem Ele padeceu, Ele sentiu tudo. O apelido mais fraco que deram para Ele foi chamar Ele de Beuzebu, o Filho de Deus. E aí, nós quando entendemos isso e dizemos, Pai, essa vontade bem aqui, o Senhor sabe. Queridos, aprende a correr para os braços de teu Pai. Pense numa coisa assim que o Senhor tem despertado em mim nesse tempo. Minha filha, você tem um Pai. Corra para os pés dele. E inclusive, muitas vezes eu chego com algumas coisas para Deus. E eu digo assim, ó Pai, eu estou falando aqui com o Senhor porque eu sei que se meu pai Marcos, isso é eu falando para Deus. Eu sei que se meu pai Marcos pudesse resolver isso, ele ia resolver. Mas ele não pode não, mas o Senhor pode. E eu corro para Deus. Pai, estou com esse sentimento ruim. Pai, estou com vontade de esganar um. Oh, aleluia, Senhor. Queridos, o Senhor nos conhece. E deixa eu te dizer, Ele se alegra quando vê que você pegou a tua vontade e diz, Pai, a minha vontade era essa, mas eu escolhi a tua. Pai, a minha vontade é chutar o pau da barraca, queimar a lona, fazer o auê. Mas eu vou colocar diante do Senhor e vou esperar que o Senhor haja. Queridos, isso enche Deus de alegria. Você e eu como pai, como mãe. Menino, rapaz, quando o menino obedece a gente. Oh, glória a Deus. Cadê minha bênção mesmo, hein? Se orienta. Minha gente, eu acho que todo pai, toda mãe passa por isso. Vou te expor, cara, vou te expor. Gente, o João Marcos é uma bênção, queridos. Agora, no que diz respeito a quando a gente manda ele para banhar, olha, a gente não pede menos de 20 vezes não. Mãe, já vou. Mãe, só mais esse episódio. Mãe, 20 minutos. Queridos, sobe uma ira santa, que de santa não tem nada. Mas pense numa alegria que dá no coração quando você e eu, como pai, como mãe, pedem uma coisa ao filho e ele faz na mesma hora. Oh, milagre! Menino, pode nem admirar. Mas enche a gente de alegria, tipo assim, rapaz, essa pessoa me respeita, esse menino, ele está entendendo quem é que manda no negócio. Queridos, nos enche, coisas mínimas. Agora, você acha que com Deus, que é o meu e o seu Pai, é diferente quando a gente obedece a Ele? Aquilo lá que o Senhor chega para ti, fulano, deixa tal amizade, vou daqui a pouco. Só mais 20 minutos. Só mais um episódio. E fica lá. A gente teimando. Gente, isso entristece o coração de Deus. E detalhe, traz perca, atraso e prejuízo para a nossa vida. Porque coisas que já era para a gente estar anos-luz vivendo,
Não estamos por quê? Por desobediência. Aonde é que isso resulta em adoração a Deus, em glória, em graça para Deus? Não tem como não, João, deixa ele mesmo. É igual, queridos, quando você está aqui com uma colega e aí aquela pessoa fica falando com o filho, pedindo as coisas e tal. A gente diz assim, fulano, tu é besta. Porque se fosse eu já tinha descido a mãozada no pé do vidro. Eu fico imaginando um insulto que Satanás fica lançando para Deus. Aí teus filhos, que tu faz tudo por eles, tu sustenta, tu escuta, tu agrada, tu realiza os desejos do coração. Aí tem, mano. Se eu fosse tu, eu desistia dele. Você tem dúvida que o diabo, a coisa que ele mais quer é a minha e a sua vida, é tragar a nossa vida? Filhos desobedientes, rebeldes. Isso é falta de adoração, querido. Não tem como você chegar aqui nesse ambiente e você erguer as suas mãos e você se prostrar diante de um louvor se essas coisas não estiverem resolvidas dentro de você. Porque tudo isso faz parte da adoração, mas é uma consequência. E quando você sabe, querido, você chega aqui num dia de culto e você sabe que você precisou romper com algo dentro de você, aonde tudo em você pedia para você fazer de uma forma e você diz, importa agradar a Deus. Queridos, quando você chega aqui, que você levanta as tuas mãos, meu Deus do céu, isso alegra o coração de Deus, isso é adorar em espírito e em verdade. Por isso que não é pesado para algumas pessoas chegar aqui e se prostrar. Não dá tempo nem a bateria fazer pá, já está no chão. Tiro por mim, né? Mas enfim, mas isso é um resultado, querido, do que você já faz. Das lutas internas que você vive, da obediência que você pratica quando ninguém está vendo. Mas Ele está. Ele sempre está. Quando a nossa vontade é desistir, mas a gente entende, eu vou desistir de quê? Se a vida já não é minha, não me pertence. Queridos, tenha essa consciência, a minha e a sua vida não nos pertence. A menos que você queira se apostatar da fé e dizer, Senhor, eu não quero mais você, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. A partir de hoje, não lhe quero mais. Espírito Santo, eu estou negando você. Aí quando você faz isso, aí ok, beleza, a vida é tua. Tu pode fazer o que tu quiser nos poucos minutos que o diabo vai te dar. Porque certamente vão ser bem rápidos e breves. Mas quando nós entendemos que a nossa vida de fato pertence ao Senhor, e não é a minha vontade, não é o meu querer, é o dele. O propósito é dele. E fica fácil e fica leve quando a gente entende isso. Queridos, de Cristo, do Senhor, nós somos colaboradores. Eu costumo orar dessa forma. Eu digo, tem umas coisas que se levantam que eu digo, rapaz, é que pode, hein? E aí eu falo isso para o Senhor, eu digo, Pai, essa situaçãozinha aqui, ela não me pertence não. Não pedi para nascer. Eu sou meio coisada assim com Deus, querido. Mas se a senhora tivesse aquela, estava doidinha, que ela disse, fala direito de coisa. É meu jeitinho, ele entende. Eu digo, Pai, eu não pedi para estar nessa situação. Mas o Senhor me chamou para estar. Pois, bora aqui, diz o que é que o Senhor quer. Vamos comigo, que eu sei que eu lhe obedecendo, porque de ti eu sou colaboradora. Já deu, foi certo. E as coisas acontecem. Agora, quando nós fazemos o inverso disso, ficamos tentando relutar. Gente, é desgastante. Querer viver algo que não foi Deus que determinou para a nossa vida é desgastante. Por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Porque é uma briga, é uma luta constante entre entregar a vida e puxar. Entre, Senhor, faça a tua vontade. Mas só nisso aqui eu vou fazer a minha. Amanhã o Senhor faz a sua completa.
Nós precisamos, queridos, estar atentos. O quão importante isso é e o quanto isso sobe como aroma agradável a Deus. Arrependimento. Pense numa coisinha que a gente tem que fazer todos os dias. Oxente, Camila, a gente não só faz no dia que se converte, não. Não, naquele dia você entrega a sua vida para o Senhor. Mas todos os dias nós precisamos nos arrepender das nossas obras mortas. Quando você não segurou a língua, quando você deu o troco. Querido, barraco, desceu o nível, todo mundo sabe. Tá aí uma coisinha que ninguém ensina isso. A gente demora um tempo para ensinar a criança, um filho, uma pessoa a ser educada. Agora, barraqueiro, ninguém ensina. A pessoa já nasce, roda na baiana. E aí você entende, rapaz, tem um testemunho. Um dia essa pessoa vai precisar ouvir de Jesus. E se só tiver eu? Como é que ela vai receber? Ela vai receber? Vai não, querido. Vai de jeito nenhum. Porque na hora, a primeira coisa que ela vai dizer, fulano que diz que é crente. E aí, uma alma se foi. Porque nós não sabemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. E em 1 Timóteo, no capítulo 3, se você quiser abrir, ou então você anota para você ler depois. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 ao 5, diz assim. Aleluia. Esta é uma declaração digna de todo o crédito. Se alguém almeja o... Não é isso aqui, não. Quer ver que é segundo? Não sei para que 2 Timóteo, porque não juntaram tudo num só. Aleluia. É segunda, gente. É segunda. Foi da segunda carta, não foi na primeira, não. É porque foi para a mesma pessoa. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, onde os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afaste-se, portanto, desses também. Queridos, lendo algumas dessas coisas aqui, eu vou dizer uma coisa para você aqui, e se você for sincero consigo mesmo, você vai se identificar com alguma delas, infelizmente. Quando ele fala que amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, desrespeitosos, ingratos. Sabia que muitas dessas coisas nós ainda vivemos? E que pessoas que vivem desse modo não podem, de fato, entregar uma adoração verdadeira a Deus? Porque quando fala aqui gananciosos, pensa aí quantas vezes você tirou um tempo para orar e estava aquele ambiente maravilhoso e você pensando assim, não, mas eu tenho que cuidar logo na janta. Não, mas eu tenho que ligar logo para fulaninho para resolver. E Deus ansiando entregar os anseios, os planos, os sonhos dele para teu coração. Querido, isso é ser presunçoso, arrogante. Não, Deus, tá bom, já orei, 40 minutos está suficiente. Ei, coisa linda. Eu e você nascemos para isso. Nós nascemos de novo para o louvor e a glória do Senhor. O resto das coisas que nós fazemos são os detalhes, ou pelo menos deveriam ser. O trabalho, a família. A família, sim, a família. Porque tem gente, querido, que coloca a família, o marido, o filho, acima de Deus. Quem foi que te deu, abençoado? A nossa sorte é que o Senhor é bondoso, misericordioso.
Mas, queridos, o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre isso. Nós estamos vivendo tempo demais na misericórdia, quando deveríamos estar desfrutando da graça. Viver na misericórdia é viver no limite. É como se testasse a paciência, sabe? Não tem hora que testa a paciência assim? Queridos, é melhor viver na graça. É melhor a gente correr aos pés do Senhor e procurar entregar essa adoração sincera, essa adoração verdadeira. Porque foi para isso que nós fomos criados. Queridos, você e eu, nós não fomos criados para ser a pessoa mais bem-sucedida, para ser a família maior. Não, nós não fomos criados para essas coisas. Nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus. E por causa desse posicionamento, as outras coisas se manifestarão. Queridos, isso é leite. É coisa que a gente escuta nos primeiros anos, assim que se converte. Mas é uma verdade que nós precisamos estar todos os dias relembrando na nossa mente. Porque simplesmente tem dias que a gente faz tudo, dá o check em tudo que colocou na lista. Os 30 tópicos. Mas naquele dia não foi filho de Deus. Não adorou, não orou, não se consagrou. Não esperou um pouco para ver o que era que Deus queria fazer naquele ambiente onde você chega. Porque estamos corridos demais. Estamos vivendo de forma intensa demais. Menino, o tempo está correndo. Está se abreviando o tempo. Aí a gente fala isso e ao invés de ter a consciência, está abreviando o tempo. O que é que eu estou fazendo para Deus? Eita, está abreviando o tempo. Eu preciso até os 30 ter casado, ter 2 filhos, ter carro, ter moto. Para quê? Para traça? Comer? Porque a nossa eternidade, querida, é com o Senhor. Se a gente viver direitinho. Porque também se não viver, vai ser com um cão mesmo. E as outras coisas? E aquele empenho no trabalho, nas conversas paralelas, resultou em honra e glória para Deus aonde? Queridos, uma palavra como essa, hoje foi um dia que eu digo, hoje eu ri tanto, eu digo, meu Deus do céu, as coisas de Deus é engraçado demais, porque hoje foi um dia daqueles. Aquele anseio, aquela vontade só de ficar aos pés do Senhor. E as demandas vindo de enxurrada. Tem dias que é bem mais calmo. No local onde eu trabalho, né, na escola. Tem dias que, meu Deus do céu. E aí hoje eu com esse anseio de ver isso e eu entendendo essa verdade que o Espírito Santo estava tratando. E aquela vontade de só ficar em adoração e eu olhando, eu observando, teve um momento que eu parei, eu observei assim de fora, e eu prestando atenção, como o diabo é sutil, querido. Uma enxurrada de coisas. Eu estava no meu local de trabalho. Eu tinha uma obrigação a cumprir ali. Eu não podia olhar para a cara do povo e dizer, não, fica aqui, eu roubei aqui. Orar. Nós temos obrigações, querido. O Senhor sabe disso. A pobre de Paula mandou uma mensagem, eu respondo 5 horas depois. Mas eu prestando atenção na movimentação espiritual. O anseio vindo, querido, são coisas sutis. E a enxurrada de obrigações vindo para me consumir. E se a gente não se atentar a isso, simplesmente a vida passa. Ou você passa pela vida e não fez. Quantas pessoas nós conhecemos, temos histórico de pessoas que conquistaram, que conseguiram grandes coisas. Está lá, debaixo de 7 palmos. Mas será que o tempo que estava em vida conseguiu entregar para Deus o que era devido, o que Deus almejava? Que isso sirva de alerta. Uma palavra como essa, ela não é para mexer com o teu corpo físico, não. Ela é para mexer com o teu espírito. E a minha oração é para que, de fato, você seja, querido, balançado por Deus a entender essas verdades. Porque nós estamos, de fato, nos últimos minutos, segundos, milésimos
E o que é que nós temos para entregar ao Senhor? Quando Ele pedir. E os dons? E os talentos? Queridos, tem pessoas sobrecarregadas aqui nessa igreja. Porque servem 2, 3 departamentos. Enquanto tem gente cheia de dom e talento sentado. Não, tá bom. Eu já aceitei a Jesus, então tá suficiente. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos prestar contas. Sabia disso? Haverá uma prestação de contas, querido. Haverá uma prestação de contas para ter galardão, mas haverá uma prestação de contas para saber o que foi que você fez com aquilo que foi colocado nas tuas mãos. Pessoas que você cruza todos os dias e que precisavam da tua sensibilidade para ser boca de Deus na vida dela e você nem... Não. Conectado. Perturbado com tanta coisa. E aí, quando a gente vive uma vida desse jeito, é difícil realmente chegar aqui e levantar as mãos. Ai, pai, eu entrego. Não, querido. A gente só pode entregar aquilo que a gente está cheio. Você não vai conseguir chegar aqui e se entregar, se derramar. Não, você não vai. O louvor pode... A menina pode estourar a garganta aqui, cantando essa bateria. Já teve dia de ter que um diácono ficar empurrando para ela não voar. Mas e você? Recebeu como? Entregou o quê? Porque lembra disso, o Senhor não nos deve nada. Agora nós devemos estudar Ele. O Senhor não quer uma parte do teu dia, nem tampouco uma parte da tua vida. A frase que os meninos colocaram é por completo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você entregou a sua vida por completo. Então faça valer essa escolha. Amém? Glória a Deus. Amém. Vem, pastor. O senhor tem um falar mais manso. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz.